Olá, muito boa tarde. O programa Ponto Máximo começando mais uma vez aqui na semana na TV Gazeta, diretamente dos nossos estúdios aqui no Alto da Candelária. E hoje nós vamos conversar um papo sobre Media Training, a importância da comunicação na construção da imagem do político. Esses outros assuntos vamos abordar com o jornalista Jackson Damasceno, que vai ministrar um curso online de como preparar o pré-candidato para os contatos com a imprensa, o público, ajudando também na apresentação às plateias pequenas e grandes. Bem interessante, não é? Então não sai daí que o programa Ponto Máximo está começando. Bom te ver sempre ligado na TV Gazeta. Bom te ver sempre conectado com a TV Gazeta na internet. No nosso site você encontra todos os nossos programas, além de conteúdos exclusivos, para ver e rever quantas vezes quiser. E o melhor, pode assistir toda a nossa programação ao vivo, em qualquer lugar do mundo. Se preferir, nosso site ainda tem versão para celular, com o mesmo conteúdo e super fácil de navegar. Acesse tvgazeta.com.br. Bom te ver sempre ligadinho na gente. Há 46 anos, transmitimos conteúdo de qualidade. Há 8, qualidade digital. Há 5 anos, qualidade em alta definição Full HD. TV Gazeta HD. Aqui, a qualidade está sempre em alta. Nos jogos desse ano serão disputados 42 esportes diferentes. Alguns super populares aqui no Brasil, como é o caso do futebol. Outros nem tanto, como hóquei sobre grama. O rugby e o golfe voltam ao quadro de modalidades, mas uma que não vai voltar é a do cabo de guerra, que por incrível que pareça, já foi disputada durante 20 anos, entre 1900 e 1920. Curiosidades dos jogos. Só quem fabrica, transporta e vende piscinas tem tudo o que você precisa. A Águia Piscinas da Avenida Roberto Freire entrega a você um serviço completo. Aqui você vai encontrar a piscina dos seus sonhos, os produtos de limpeza e manutenção que você precisa e os acessórios que tornarão sua diversão ainda mais completa. Diversão com qualidade e praticidade é na Águia Piscinas. Roberto Freire, fone 3217-0718 e Facebook Águia Piscinas Natal. Venha para o lado divertido da vida. Venha para a Águia Piscinas. Sejam bem-vindos à mais nova e moderna clínica do bairro de Neópolis. A Clínica Neópolis conta com uma excelente estrutura física e com preços populares para te atender nas mais diversas especialidades. Clínica Neópolis, a sua saúde é a nossa prioridade. Essa é a Carteira Nacional de Identificação Estudantil. Mais segurança para você e meia passagem. É aceita em todo o território nacional. E ainda dá direito a meia entrada em eventos culturais e esportivos. Faça já a sua. Quais mulheres não apreciam e não se encantam com belas flores? Chegou em Natal o primeiro e único outlet de flores. Outlet de Flores fica na Avenida Capitão Morgoveia 2294, Cidade da Esperança. Telefone 3205-7748. Visite-nos, a variedade e os preços vão te surpreender. Estamos de volta, mas antes eu tenho um recadinho para você. Olha, o programa Ponto Máximo é feito com sua participação. Participe das nossas entrevistas, envie sua sugestão de pauta, recadinhos e comentários para o e-mail e o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. E no Instagram, Facebook ou no YouTube é só acessar Programa Ponto Máximo. E este ano, eleitores deverão escolher vereadores e prefeitos para os municípios nas eleições marcadas para o mês de outubro. Além de elaborar uma boa proposta para lidar com o público, candidatos devem se preparar para o contato com os mais diversos veículos de comunicação. Pensando nisto e na demanda principalmente, o jornalista Jackson Damasceno lançará o curso Media Training Político, totalmente online. Boa tarde, Jackson, seja bem-vindo. Boa tarde, Max. Muito bom recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Muito obrigado. A política lhe fascina? Rapaz, olha, o mundo da comunicação como um todo me fascina. E a gente fica pensando uma forma de fazer com que o país melhore e tornar a política um pouco mais deglutível.
E aí eu vinha pensando como é que a gente pode fazer com que os políticos se tornem melhores e possam passar essa melhor mensagem para a população. Então, na verdade, o curso vem de uma necessidade de fazer com que a política, o político possa entender o que a população quer ouvir, de que forma quer ouvir, e fazer com que a população possa compreender os políticos. Jackson, a gente viu em meio àquele lamaçal e aquele circo de horrores armado na Câmara, que o quanto os nossos políticos estão despreparados para lidar realmente com a Câmara, com a imprensa. Aquilo ali realmente foi um teste de horrores. Rapaz, o curso já vem sendo preparado desde o final do ano passado. E aquela votação foi um brinde pra gente, porque eu recebi um monte de ligação e de WhatsApp, os caras, já que você tá vendo, bicho, você tem que dar seu curso lá em Brasília. Porque, olha, eu costumo dizer o seguinte, Max, se a comunicação, ela não fizer você se eleger, se um programa eleitoral, uma aparição na mídia não te eleger, ela pode detonar a sua campanha. Ela pode até não te eleger, mas se ela for mal feita, ela pode detonar qualquer chance que você tenha. E aquele episódio na Câmara dos Deputados é fatídico. Imagine você, os votos positivos você não memoriza, né? Os votos bem dados, as palavras benditas não vão ficar na memória. Mas aqueles que foram ali para falar bobagem... Assim, quando a gente pensa que já viu de tudo, aí vem a nomeação do ministro do Turismo e a primeira-dama Miss Bumbum. Miss Bumbum. E veja o perigo da comunicação e das redes sociais. Onde foi a aparição dela? Né? Ela fez fotos sensuais no gabinete e postou na rede social dela, particular. E aí, veja o prejuízo que isso já causou para o marido dela. E olhe que, suponhamos que ele possa vir a ser um ótimo ministro, mas a imagem dele já está maculada, não adianta. Ali ele já teve um prejuízo gigantesco. Gigantesco, é a gente que vive ali de uma outra primeira-dama do turismo, que era a Laurita, que é jornalista, advogada, que tão bem exerceu seu papel ao lado de Henrique Eduardo Alves, quando esteve como ministro do turismo, né? No mínimo não queimou o filme dele, já é um grande lucro. Usou o cargo como descrição, já é suficiente. Já é o suficiente, já não queimou a imagem dele, é o que a gente está falando, né? O prejuízo que você causa à sua imagem por um mau comportamento e por não saber lidar com esse mundo de hoje da comunicação das redes sociais. Jackson, nós levamos o assunto para os nossos telespectadores, eles enviaram algumas perguntas. Vamos ver o que é que ele tem para perguntar para você? Vamos à primeira pergunta dos nossos telespectadores. Você sabe que pode também enviar as perguntas lá pelo nosso WhatsApp, que apareceu já no seu vídeo, mas já vou pedir para o Janderson colocar novamente, para que vocês possam sempre estar enviando as perguntas para Jackson e os nossos outros entrevistados durante a semana na nossa rede social. Ok? Então vamos lá para a primeira pergunta? Vamos lá. Então, vai demorar um pouquinho as perguntas, então a gente continua o nosso papo aqui com o Jackson. O programa ao vivo é assim, né? Não está pronto, volta depois. Isso. Então, Jackson, a gente vê que o Media Training é importante hoje para poder justamente preparar o bom e o mal político. É um joio, vai separar bem. Na verdade, o que acontece? A campanha desse ano é bem peculiar em relação às outras. Você tem só 45 dias de campanha, você tem um contingenciamento de verba, você não pode mais receber doação de verba de pessoa jurídica, de empresa, você não pode mais explorar outros meios como cavaletes e tal. Então, o que é que significa? O objetivo do Tribunal Regional Eleitoral é equalizar as campanhas, fazer com que o mais rico se aproxime do menos rico, e aí no momento em que o grande poderio econômico não vai influenciar tanto, o que é que vai influenciar? O gogó, o poder Jackson, de persuasão. Mas também o poder de persuasão deve também estar na rede social. Claro. O comportamento não deve ser só em frente às câmeras, mas também nos 140 caracteres do Twitter é um bom exemplo. Com certeza. Na verdade, o meu curso, ele é um curso de Media Training, de treinamento para você falar na mídia, mas ele traz alguns complementos, exatamente pensando nisso. O Media Training fala de comportamento, fala de se comportar diante de um jornalista, como lidar com jornalistas, como falar numa entrevista, como falar em público, mas para poder agregar mais valor ao curso, que é totalmente online, eu preparei 3 bônus de temas interligados à campanha. Na verdade, o Media Training nem é ligado, não é destinado só para quem está na campanha, não. É para políticos eleitos também, principalmente até mais os eleitos, que vão estar ali em contato com a imprensa direto por causa do mandato. Mas aí vai haver outros 3 bônus.
além do media training político, você vai ter um bônus sobre direito eleitoral. Sim, que é importantíssimo nessa época, que sempre está mudando a própria legislação eleitoral. Exatamente, muda a cada eleição e essa eleição mais do que todas as outras anteriores. Uma eleição de direito completamente diferente, de novas regras. Um bônus sobre contabilidade eleitoral, que também é muito interessante aos partidos de saber. Você sabe que a presidente Dilma e o Temer enfrentam um processo no TSE por conta de contas mal prestadas, então pode caçar um mandato, pode caçar uma candidatura, não saber abrir a conta certa no período certo, prestar contas. Então vai ter um contador falando sobre isso no curso. E um outro bônus, aí talvez esse daria um outro curso, mas a gente vai dar uma pincelada no assunto, que é exatamente redes sociais. Nós teremos uma parte à parte no Media Training, só ensinando o político a lidar com redes sociais, porque já tem sido muito utilizadas nas campanhas, e esse ano, com certeza, sem sombra de dúvida, vai ser primordial, vai ser essencial na realização dessa próxima campanha. Media training é importante não somente para o político, mas também para o bom empresário, aquele que precisa lidar com a mídia. Advogado, autoridades policiais, do judiciário. Na verdade, o curso de media training ele já existe para essas áreas. O media training político já existe aqui no Rio Grande do Norte. E por que a escolha, por exemplo, do online? Você optou não o presencial, mas o online? Por conta disso que a gente via conversando, a loucura que a gente vive hoje. Primeiro, você prestar atenção que a internet hoje é um mundo paralelo, que anda junto com a vida real. Nós estamos metade do tempo, dependendo da nossa atividade, a nossa, por exemplo, é assim, a gente passa metade do dia ligado na internet. A gente passa metade aqui e metade lá, no mínimo. Então, o curso de Media Training já existe no Rio Grande do Norte, dado por colegas meus, muito competentes, melhores do que eu. Mas são cursos presenciais. O cara contrata o jornalista, ele vai ter encontros semanais ou 3 vezes por semana, enfim. Mas ninguém tem tempo para isso mais, quase, bicho. Então, sim, online, você entra ali no site e dali você já passa o cartão, já divide, é uma segurança para ele, uma segurança para o prestador de serviço, e ali você já recebe um login, uma senha. E ele vai fazendo no seu tempo, não exatamente. Não é aquela correria. Tranquilo, na sua casa, do seu celular. Também, nosso diretor Celso Amâncio, jornalista, estava chamando a atenção por um importante ponto, que também não é somente para ser direcionado ao político, mas aos seus assessores, principalmente, que deve auxiliá-los durante a campanha. Exatamente. Na verdade, o Media Training ele é tão indicado ao político como aos seus assessores, jornalistas ou não. Porque ele vai se cercar de uma turma e nem sempre ele vai se lembrar daquilo que foi ensinado. Então, por exemplo, tem muito assessor de comunicação competentíssimo, colega nosso, mas que não é especialista nessa coisa do vídeo. Muitas vezes a formação do cara é só em assessoria, ou muitas vezes a formação dele é em jornal impresso, e ele não sabe alguns macetezinhos que a gente sabe para poder falar diante de uma câmera. Vamos à nossa primeira pergunta então, dos nossos telespectadores. Janderson já está ok? Vamos lá. Como é feita a construção da imagem pública na imprensa? Essa é a pergunta da Júlia Pereira, do Paredões de Mossoró. Um abraço ao nosso povo de Mossoró, que agora a TV Gazeta RN está chegando pelo canal 40 da TCM. Bacana. E recebemos também a nossa primeira pergunta aí, da nossa telespectadora Júlia Pereira. Um abraço para todo mundo de Mossoró, tenho grandes amigos de Mossoró, adoro aquela terra. Júlia, obrigado pela pergunta. Olha, a construção da imagem pública através da imprensa ela é feita pouco a pouco. Ela é feita com muito cuidado. Ao contrário da publicidade, que você pode pagar por aquele espaço e determinar quantas vezes você vai aparecer, e você preparar a sua aparição, né? Você faz um vídeo preparado, um vídeo programado, um vídeo seu com a sua produtora. A imagem na imprensa, a aparição na imprensa ela é pontual. Sim. E a oportunidade vem de lá para cá. Muitas vezes você é pego de surpresa. Então, cada vez que você tem essa oportunidade, você tem que estar preparado. Cada vez que você é abordado por um jornalista, você tem que estar preparado. Não só sobre aquele assunto sobre o qual você está sendo abordado, como na forma de você aparecer, na forma de conceder sua entrevista, na forma de se pronunciar, na forma até de se vestir, na forma de tratar o jornalista. Então, como as aparições na imprensa são pontuais, você aparece aqui, aparece amanhã, aí aparece uma semana depois, aí talvez só venha aparecer um mês depois, ela é uma coisa construída pouco a pouco. É importante que você mantenha uma regularidade, mantenha
uma utilidade na sua aparição, para que a sua imagem possa ser cristalizada. De repente você tem uma imagem muito bacana, e eu posso citar um exemplo prático, eu gosto de citar exemplos práticos. Você tem um homem de carreira ilibada, pelo menos de caráter tido como irretorquível, como o vereador Franklin Capistrano, sim, que é hoje presidente da Câmara Municipal. Tem uma característica muito peculiar. Muito peculiar, é um senhor de idade, tem, sim, aquele jeito muito ligado à Igreja Católica, muito tranquilo, ninguém sabe nada do vereador Franklin que o desabone. Aí de repente começa esse fuzuê aí dos funcionários fantasmas na Assembleia, na Câmara. O repórter pega o vereador de surpresa e ele não chega junto, ele dá uma resposta qualquer lá. Ele trava e não consegue. E ele nessa ocasião existiu e ele disse, mas onde é que não tem funcionário fantasma? É verdade. Eu não sei por que vocês estão fazendo essa confusão toda. Quer dizer, o vereador foi pego de surpresa, deu uma má resposta e aquilo repercutiu terrivelmente para ele. Por conta de uma resposta, às vezes você estraga a sua carreira toda. Vamos à nossa segunda pergunta? Vamos. Vamos à segunda pergunta. Estávamos falando sobre vestimenta, e aí lá vem a Rayane Gonçalves de Toledo, de Areia Preta, para perguntar sobre justamente esse assunto que a gente estava falando, né? Sobre a vestimenta causa boa impressão? Claro que sim. E você é um especialista nesse assunto, pode falar mais do que eu. A vestimenta causa uma boa impressão, a vestimenta fala por você, a vestimenta causa uma má impressão. E veja bem, tentando responder rapidamente, eu não estou falando só de estar mal vestido, de estar sujo, não. Eu estou falando de muitas vezes você não estar vestido adequadamente para a ocasião. Muitas vezes o político vai fazer uma caminhada num bairro de periferia, aí ele bota um terno alinhadíssimo de R$4.000, quer dizer, entra em dissonância com a população que está ali, não passa a imagem... a realidade da população. Claro, né? E passa uma imagem contrastante àquela que você quer passar, de homem simples, de homem do povo, você calçando um sapato de R$3.000 numa comunidade carente. Jackson, a gente vai fazer um breve intervalo comercial, e a conversa está muito boa, e vamos continuar o nosso bate-papo com o Jackson, e no próximo bloco ele vai comentar as gafes do vídeo da nossa querida presidente Dilma. Nossa, então a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e voltamos também com mais pergunta para Jackson Damasceno. Não sai daí que o Ponto Máximo volta já já. Bom te ver sempre ligado na TV Gazeta. Bom te ver sempre conectado com a TV Gazeta na internet. No nosso site você encontra todos os nossos programas, além de conteúdos exclusivos, para ver e rever quantas vezes quiser. E o melhor, pode assistir toda a nossa programação ao vivo, em qualquer lugar do mundo. Se preferir, nosso site ainda tem versão para celular, com o mesmo conteúdo e super fácil de navegar. Acesse tvgazeta.com.br. Bom te ver sempre ligadinho na gente. Há 46 anos, transmitimos conteúdo de qualidade. Há 8, qualidade digital. Há 5 anos, qualidade em alta definição Full HD. TV Gazeta HD. Aqui, a qualidade está sempre em alta. Curiosidades dos jogos. E falta pouco para os Jogos de 2016 começarem e tem gente que já não aguenta mais esperar. São 4 anos entre um e o outro, mas a espera já foi bem maior, quando os Jogos ficaram suspensos por 1.500 anos antes de voltarem em 1896. Nenhum fanático por esporte consegue esperar tanto tempo, né? Curiosidades dos jogos. Só quem fabrica, transporta e vende piscinas tem tudo o que você precisa. A Águia Piscinas da Avenida Roberto Freire entrega a você um serviço completo. Aqui você vai encontrar a piscina dos seus sonhos, os produtos de limpeza e manutenção que você precisa e os acessórios que tornarão sua diversão ainda mais completa. Diversão com qualidade e praticidade é na Águia Piscinas. Roberto Freire, fone 3217-0718 e Facebook Águia Piscinas Natal. Venha para o lado divertido da vida. Venha para a Águia Piscinas. Sejam bem-vindos à mais nova e moderna clínica do bairro de Neópolis. A Clínica Neópolis conta com uma excelente estrutura física e com preços populares para te atender nas mais diversas especialidades. Clínica Neópolis, a sua saúde é a nossa prioridade. Essa é a Carteira Nacional de Identificação Estudantil. Mais segurança para você e meia passagem.
É aceita em todo o território nacional e ainda dá direito a meia entrada em eventos culturais e esportivos. Faça já a sua. Quais mulheres não apreciam e não se encantam com belas flores? Chegou em Natal o primeiro e único outlet de flores. Outlet de Flores fica na Avenida Capitão Morgoveia 2294, Cidade da Esperança. Telefone 3205-7748. Visite-nos, a variedade e os preços vão te surpreender. Estamos de volta aqui com Jackson Damasceno. Olha, a gente tem um recadinho para vocês antes. Os interessados em se inscrever no curso podem fazer a pré-matrícula no site www.mediatrainingpolitico.com.br e com isso ganha um book com 6 valiosas dicas de comunicação para políticos, escritos por Jackson Damasceno. O livro traz algumas das questões abordadas no curso, como se portar durante a entrevista, como planejar o discurso e como chamar a atenção do público de forma positiva. É isso, Jackson? É isso mesmo. Aproveitar a sua aparição na imprensa para que lhe valha como algo positivo e não um desastre. Jackson, a gente tem 2 perguntas, para depois a gente gostaria de mostrar o vídeo. Vamos lá, prometo responder rápido. Vamos lá, vamos ver as próximas perguntas. Rede social deve ter código de conduta na hora de usar por político? Isso é um assunto que a gente já abordou aqui, essa é a pergunta da Lúcia Maia, do bairro de Capim Macio. Lúcia, obrigado pela pergunta. Olha, o código de conduta é uma coisa, é um assunto polêmico. Enquanto não se há um código de conduta formal, eu acho que deve haver um código de bom senso. Eu acho que o que rege a internet como território livre é o político usar de bom senso. Primeiro, preparo, Sim. Estudo. Se você não tiver tempo para fazer o Media Training Político ou outro curso que o valha, se prepare os seus assessores e saiba usar a rede social. Saiba usar a rede social, inclusive, para o bem. Houve já exemplos de candidato que postou coisas, mensagens positivas, e veja como o público é complicado, o público da internet. O cara postou uma mensagem positiva e foi criticado pela obviedade da sua mensagem. Tipo assim, eu sou contra o aumento de combustível. Sim, amigo, quem é a favor contra o aumento de combustível? Acabou soando como hipócrita, acabou soando como uma forçação de barra, tipo posar de bonzinho na hora de utilizar as redes sociais. Então, é preparo, isso é estudo. Mais do que um código de conduta, um código de bom senso e preparo. É importante bom senso. Então vamos à terceira pergunta. Eu vou comer um docinho aqui. Fica à vontade, os docinhos de Ana Cristina Galvão. Sempre muito gentil. Vamos responder a pergunta da Luísa Garcia de Medeiro, lá do Jardim Aeroporto, em Mossoró. Qual a importância do idioma para o profissional que busca o Media Training? Não somente o idioma português, que tem que ter o domínio, né, Jackson? Exatamente. Mas também um bom domínio como o inglês. A gente outro dia viu Dilma na ONU, o maior vexame que ela passou lá, para compreender uma pergunta, não é isso? Dependendo do cargo que você tem, é importantíssimo a língua estrangeira, mas a língua portuguesa, ela é básica. Aí você vai dizer assim, é obrigatório o cara ser bom em português. Ele tem que ser uma fera na língua portuguesa? Não tem que ser uma fera. Ele tem que saber o básico. Aí você vai dizer assim, e o presidente Lula, né, que é um homem que não tem todos os estudos, mas o Lula é um fenômeno de eleitoral, não deve ser levado em conta como regra. Ele é uma exceção. A regra é que você tenha um mínimo de domínio da língua portuguesa. Se prepare, não precisa ser um catedrático, mas que você saiba o mínimo, leia um pouco, leia sobre português, leia um pouco dos assuntos que você vai tratar. E também o que é bacana frisar, que não é somente aquela linguagem rebuscada, não, difícil, mas pelo contrário, é a linguagem que chega a todo mundo. Direta e simples, mas que não tenha erros grosseiros que vai chocar até mesmo o público mais simples. E eu sou um cara que enfim, vem na cabeça, eu falo mesmo. Se você for, por exemplo, assistir a uma sessão da Câmara Municipal hoje de Natal, é sofrível, meu. Português que é utilizado ali. Então, isso vai influenciar na qualidade do político? Óbvio que não. Você pode ser um ótimo vereador, um ótimo prefeito, não saber português. Mas para sua imagem, é como a sua roupa. Se você não tem zelo com a sua roupa, com o seu linguajar, você vai ter zelo pelo dinheiro do povo? Você vai ter zelo pela calçada da sua rua? Não vai ter. Então vamos à outra pergunta? Vamos lá. Vamos lá. A outra pergunta vem lá do Panatis, do Geraldo Trindade. Qual o maior desafio a ser enfrentado pelos políticos que pretendem se candidatar a um cargo eletivo este ano? É isso, é a nova campanha. Geraldo, obrigado pela pergunta. É saber alcançar a população com os meios que estão aí disponíveis. Na verdade, o maior desafio, mais do que cumprir essa campanha difícil que vai ter aí, esquisita, diferentona, é o político perceber isso.
Porque o nosso político, você sabe, você também gosta do mundo da política, é um cara Sim. cabeça dura, retrógrado, difícil de ouvir, porque é difícil você ter um político que ouça os seus assessores. Né? Tem um político daqui, por exemplo, que dá respostas enormes numa entrevista. Os jornalistas começam a evitá-lo. E uma vez eu conversando com a assessora de imprensa dele, mas ninguém nunca deu um toque aí. Jackson, a gente fala todo dia, mas ele não escuta. Não, tem um político aqui muito conhecido, ele até é deputado, que diz que não necessita de assessoria de imprensa porque ele é muito conhecido. Pois ele não precisa de assessor. Jackson, vamos assistir o vídeo da Dilma que nós separamos? Nós temos um minutinho ainda para assistir o vídeo e a gente queria que você comentasse. Vamos ver aí o que é que Dilma andou aprontando aí pelos bastidores. Vamos ver. O milho. Esse aí é da... E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje... Olha, vamos ver se a gente descobre como é que aqui em Natal a gente pode estocar vento à noite, né? E aqui é ótimo para isso. Aqui é ótimo, Natal se venta muito. Dilma é um exemplo clássico, né? É uma pessoa que tem uma história de vida de luta, é o talento dela, mulher forte. Mas a comunicação não é o forte da presidente. E vejo que comunicação não tem, muitas vezes, ligação com estudo necessariamente. Cito o presidente Lula, que é um homem de pouco estudo. Pouco letrado, como diz a história. Exatamente, mas é um grande orador, uma pessoa que encanta pelas palavras, daquele jeito dele, simples e rudimentar de falar, mas tem talento com a oratória. E a Dilma, ela se dá mal toda vez que ela tem que falar. E isso acaba, além do processo de fritura política que ela sofreu, não se engane, mesmo não sendo a comunicação para o público, o problema que ela tem de comunicação, inclusive com assessores, com adversários, com o legislativo, acabou contribuindo, creio eu, bastante para esse processo que ela está enfrentando agora. Jackson, muito obrigado pela sua presença. A gente quer a sua promessa de voltar aqui para contar esse papo. O papo foi pequeno. E aproveitar para fazer o convite para participarem do curso. Obrigado, Max. Toda vez que você chamar, atenderei. Obrigado pelo convite. Vamos lá, quem quiser participar, aprender um pouco mais sobre a comunicação com o público. Está aparecendo aqui no seu vídeo, olha aí as informações. Mediatraining.com.br. Então, Jackson, obrigado. Obrigado, volte Max. Quando precisar, estamos aqui à sua disposição. O programa Ponto Máximo vai ficando por aqui e amanhã, a partir das 13 horas, tem mais programa Ponto Máximo para você. E para você que perdeu o nosso programa, é só correr lá no YouTube, no nosso canal, se inscreve, aproveita e assiste os nossos programas, estão todos lá. Até amanhã.